E a Chainlink, então, ela não é um blockchain. Ao invés disso, ela é uma rede descentralizada de oráculos. O que são oráculos, Felipe? Oráculos nada mais são do que fonte de dados. Fontes de dados diversas num ecossistema chamado internet, que servem basicamente para conectar contratos inteligentes, os chamados smart contracts, com dados do mundo real. Então a Chainlink ela é capaz de realizar todas essas integrações através de uma infraestrutura, principalmente pelos oráculos, os oracles, perfeito? Esses oráculos, inclusive, eles funcionam como fonte de dados independentes, que são as chamadas third parties. Você já vai entender tudo que eu estou querendo dizer, já vai olhar um pouco sobre a história, mas um pouco mais sobre a Chainlink, ela integra então vários outros tipos de blockchain com o mundo real, perfeito? Como que surgiu essa história da Chainlink? Em 2017, então, ela foi ao ar e o grupo por trás do seu desenvolvimento realizou um ICO, Initial Coin Offering, uma oferta inicial de moeda, que é muito comum, era muito comum realizar isso para captação de recurso financeiro, aonde essa pessoa receberia então essa criptomoeda e o dinheiro arrecadado seria investido no projeto. E eles conseguiram arrecadar 32 milhões de dólares em 2017. E essa rede chamada Chainlink, ela é impulsionada por uma criptomoeda, um criptoativo chamado Link, que ele roda hoje particularmente na rede da Ethereum com um contrato chamado ERC20, é um formato de token chamado ERC20 da rede Ethereum. A Link, então, quando ela surgiu, quando ela teve a sua oferta inicial, ela startou com um valor de 19 centavos de dólar. Então ela teve uma alta surpreendente ao longo desses 3, 4 anos. O desenvolvedor que criou então o Chainlink, o projeto Chainlink, ele chamava-se Sergei Nazarov, perfeito? Ele é CEO e fundador da Chainlink e ele teve uma carreira muito desenvolvida, atuou muito na composição de softwares financeiros para mercados peer-to-peer, mercados de pessoa entre pessoas. Então ele desenvolvia softwares para projetos de financeiros peer-to-peer, rede peer-to-peer de empréstimo, esse tipo de coisa. E em 2014 ele fundou a empresa chamada Smart Contracts, que acabou virando a Chainlink Labs, uma empresa dedicada a fornecer dados reais para os smart contracts, ou seja, a empresa ela funcionava como um oráculo, só que centralizado. Algumas características técnicas a respeito da Chainlink. A Chainlink ela tem uma oferta máxima de 1 bilhão de links. Ela não pode ser minerada, não da forma que nós conhecemos, né, como Bitcoin, como Ethereum, como outras, mas ela é usada como recompensa para os nodes, para os nós da rede dos oráculos. Como assim, Felipe? Vamos supor aqui que então o sistema ele é de recompensa baseado em reputação. Quanto mais acurado for os dados dos oráculos, mais ele ganha. Se, por exemplo, existir uma falha dentro desse oráculo e aqueles dados não conseguirem ser transmitidos com maestria, com uma qualidade de informação, aquele oráculo deixa de receber, então, um pouco das links que ele estava programado. O que isso significa? Que, basicamente, você minera, entre aspas, link, fornecendo dados para o blockchain. A rede de oráculos da Chainlink ela é bastante complexa, tá? Muito. São necessários diversos softwares e também muitos hardwares para criar essa integração com o mundo real. Como assim? Por exemplo, o hardware ele é utilizado para comunicar, por exemplo, com um sensor RFD, né? Que é aquele sensor de alta frequência. E um software ele então responsável para comunicar com as APIs. Então você precisa de um hardware que é como se fosse uma peça e você precisa do software que é o programa instalado. Então você precisa disso para poder transmitir dados do mundo real para o blockchain e fazer com que eles conversem entre si. Então a proposta por detrás da Chainlink, ela basicamente ela quer resolver a inoperabilidade que os blockchains têm de comunicar-se com o mundo exterior. Como assim, Felipe? Antes disso, é muito complicado hoje blockchains, por exemplo, blockchain da Ethereum, comunicar-se com o mundo exterior. Ou seja, comunicar com alguma API, comunicar com alguma coisa que nós já estamos acostumados a utilizar fora do mundo descentralizado. E a Chainlink, para conseguir resolver isso, ela teve que sacrificar um aspecto desse universo que nós vivemos dos criptoativos, que é a parte da descentralização. Hoje, então a Chainlink tem um oráculo centralizado que encarrega do input e output de todas as informações.
Então, essa questão do oráculo centralizado da Chainlink acaba sendo um ponto fraco nessa história. Por quê? Porque hoje você tem um mundo descentralizado, que roda nos blockchains, você tem um mundo centralizado, obviamente, e o ideal para que eles conversassem fosse que funcionasse de forma descentralizada. Mas hoje não é possível. Então você tem que ter um meio de campo entre essas duas informações e, nesse caso, então, esse é o ponto fraco. Porque se esse ponto fraco ele falha, essa entidade central aí, esse computador, esse oráculo centralizado da Chainlink, a rede inteira para de funcionar. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido, perfeito? Então, basicamente é permitir que o mundo exterior se comunique com os blockchains de uma forma mais rápida, mais segura e de forma descentralizada. Então, otimizar processos, otimizar contratos, enfim. Apesar disso tudo, a Chainlink vem ganhando bastante destaque, tem sido utilizada. Inclusive, existem alguns projetos chamados Our Market, que é basicamente uma empresa, uma proposta que faz com que as condições climáticas sejam verificadas em determinado local e autenticado pelas redes de oráculos da Chainlink, e os fazendeiros daquela região conseguem ter uma cobertura personalizada com respeito a seguros sobre área, seguros sobre plantio e coisas nesse sentido. Alguns projetos muito famosos que utilizam os oráculos da Chainlink são, por exemplo, a Wave, Synthetics, Yearn Finance. Inclusive, eu, Felipe, tenho uma pequena parcela do meu portfólio em Chainlink, porque eu acredito que é um projeto inovador e é um projeto que, inclusive, pode ainda ter muita apreciação de preço, caso ele venha a ser cada vez mais utilizado para conversar com o mundo exterior. Até porque as informações hoje no blockchain, apesar de serem públicas, não são muitas pessoas que conseguem entender tudo isso. Então, se você consegue conectar o mundo exterior com o mundo do blockchain, você consegue fazer com que o mundo inteiro converse e provavelmente você vai conseguir otimizar muitas coisas utilizando o blockchain. Você não consegue otimizar tudo com o blockchain, mas aquilo que der para ser otimizado provavelmente será usado. Então sim, eu gosto da Chainlink, eu acho que é um bom projeto. Inclusive na Binance tem para comprar, você consegue comprar também em outras corretoras.